Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição de final de semana do Jornal Regional, trazendo notícias da sociedade e do país. Confira os destaques de hoje. Sessão marcada por desabafos e derrubada de projeto do Executivo na volta da Câmara de Teresópolis após eleições. Em Rio das Ostras, vereador contesta a Prefeitura sobre caso da Odebrecht. Guapimirim ainda oferece vacinação contra a Covid em diversas unidades de saúde. Confira mais detalhes de como foi o Festival de Dança em Magé. Quadrilha que aplicava golpes do empréstimo consignado é desbaratada. Polícia prendeu 14 suspeitos. Tudo isso e outras notícias das cidades e do país, o plantão policial dos últimos dias, previsão do tempo e muito mais agora no Jornal Regional. Iniciamos mais uma edição de final de semana agradecendo a sua audiência e todos os canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional e também agradecendo a nossa equipe técnica. De imediato vamos falar das cidades, começando hoje por Teresópolis. A equipe da Ronda Escolar, vinculada à Guarda Civil Municipal e à Secretaria de Segurança Pública, segue com o projeto de conscientização sobre a importância de conhecer e de respeitar as leis de trânsito nas unidades de ensino de Teresópolis. Nesta semana, os inspetores Jânia Gonçalves e Santana visitaram cerca de 140 alunos do primeiro, segundo e terceiro anos da Escola Municipal Linoronha, que devido às obras da reforma geral da unidade, estão estudando provisoriamente em espaço na rua Doutor Aleixo, na Várzea. As atividades incluem contação de histórias, minicidade do trânsito, presença do mascote da GCM Gentil, interagindo com as crianças e a conversa com os alunos sobre regras, comportamento e educação no trânsito. Entre as unidades que já receberam o projeto estão a creche Doraci Dália Granito em Bom Sucesso, o CBEA Professora Maria Tereza Pris no Bom Retiro, a creche Escola Triunfo em Araras, a creche Oscar Lobato em São Pedro, a creche Capete em Agriões e as escolas municipais Marília Porto em Santa Cecília, Sebastião Branco em São Pedro, a Cleméia Oliveira do Nascimento em São Pedro e Escola Municipal Pastor Assis Cabral na Barra do Imbuí. Candidato mais votado a deputado federal em Teresópolis com mais de 11 mil votos, somando 16 mil votos no geral, Nilton Salomão não conseguiu se eleger. O seu partido não obteve legenda para eleger deputado federal. Mas o candidato fez um agradecimento aos eleitores e também deixou um recado na política teresopolitana. Amigos e amigas, muito obrigado pelos mais de 16 mil votos obtidos nesta eleição de deputado federal. Não conseguimos a vitória. O exemplo de Guapi e de Magé, onde prefeitos e a população se uniram e elegeram seus deputados, ainda não conseguimos aqui na nossa cidade. É claro que quem perde é a população, mas isso não tira o brilho dos mais de 16 mil votos. Minha gratidão a você que me recebeu na sua casa, nas ruas, nas empresas. Continuarei lutando por um Brasil mais justo e por uma qualidade de vida melhor em nossa cidade. Muito obrigado por tudo. Ainda falando de Teresópolis, a pré-inscrição do EJA 2023 já está aberta e segue até o dia 18 de novembro. Agora com mais um ponto de inscrição, a Secretaria Municipal de Educação. São 3 pontos de inscrição e os documentos necessários são declaração ou histórico escolar, certidão de nascimento para menores de 18 anos, RG e CPF, comprovante de residência, telefone para contato e e-mail. Os locais de inscrição, o Seron, no bairro de São Pedro, de segunda a sexta, das 17 às 21 horas, a Escola Professora Mariana Leite Guimarães, em Bom Sucesso, de segunda a sexta, às 8 às 16, e a Secretaria de Educação, que fica na Rua Carmela Dutra, 475, em Agriões, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Bom, a vacinação contra o coronavírus ainda está disponível em Guapimirim, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. É possível receber a primeira, a segunda, a terceira, chamada de primeira dose de reforço, ou a quarta, que é a segunda dose de reforço.
A quarta dose está disponível para quem tomou a terceira há 4 meses pelo menos. Bom, crianças de 3 a 11 anos podem se imunizar de segunda a sexta em dias úteis, das 9 às 16 horas, no centro de vacinação, ao lado da Praça da Emancipação, no centro. Nos demais locais, a vacinação acontece de 8 às 11, em locais específicos, conforme o dia útil da semana. Por exemplo, o posto de saúde Parada Modelo na terça, posto de saúde do Orindi na quarta, posto de Vale das Pedrinhas também quarta, Vila Olímpia na quinta-feira. As demais populações-alvo são os adolescentes de 12 a 17 anos, adultos em geral, idosos e pacientes imunossuprimidos, podem se vacinar de 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no centro de vacinação, no centro de Guapimirim. A imunização acontece também de segunda a sexta-feira, também em dias úteis, das 8 às 11 horas, no posto de Parada Modelo, no posto de saúde do Vale das Pedrinhas, Vila Olímpia e Orindi. Já os idosos a partir dos 60 anos com dificuldade de locomoção ou enfermidade que limitem a saída de casa podem solicitar a vacinação em domicílio. Para isso, basta que o familiar agende a visita de um profissional de saúde. Vale lembrar então que apesar dos números terem diminuído radicalmente, não acabou totalmente e é bom completar o ciclo vacinal. Bom, vamos falar agora de Magé, onde as inscrições para o edital complementar dos condomínios Lotus e Lírio do Vale terão um dia D de atendimento neste sábado, dia 8, de 9 às 16 horas, na Escola Municipal Professora Áurea da Costa Aires, na Vila Esperança. A Prefeitura afirma que criou esse dia D para atender os candidatos que não têm como vir nos dias de semana até o CRAS. A oportunidade visa atender em igualdade todos os interessados em se inscrever. Mas é importante destacar que o cadastro posteriormente é encaminhado à Caixa Econômica para avaliação dos cumprimentos de exigências do programa, segundo a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé, Flávia Gomes. Bom, e nós falamos em edição recente sobre a Olimpíada da Melhor Idade em Magé, um evento muito bacana que você confere agora mais detalhes. Cerca de 130 pessoas participaram da primeira Olimpíada da Melhor Idade, no Poliesportivo Nelson Ferreira, em Pau Grande. O evento foi uma comemoração antecipada do Dia Internacional do Idoso, que é 1º de outubro. Não existe hora nem momento para a gente poder desenvolver esse trabalho tão importante que é ligado à saúde física e à saúde mental, principalmente para essa turma da maior idade, ou seja, e que na verdade a longevidade ela é para todos, viver mais sim, porém melhor. Todas as modalidades foram adaptadas para a realidade dos alunos da melhor idade. A gente vai ter jogo da velha, vamos ter queimado, vamos ter dominó, vamos ter dama, vamos ter chute ao gol, arremesso a cesta, né, ao basquete adaptado, vamos ter vôlei adaptado, vamos ter futebol, então vai ter atividade para todo mundo. Vamos ter aula de dança também, um grande aulão de dança e no final aquele lanche gostoso para a gente continuar governando com amor. As aulas de zumba, pilates, taibo, funcional e ginástica para a melhor idade são gratuitas. Para se inscrever, basta ir ao ginásio poliesportivo mais próximo de casa. A minha vida era só viver chorando. Porque eu me aborrecia com meu marido, só me vivia chorando. Aí fui sair de São João, vim para Mauá. Aí soube da ginástica dela, comecei a fazer. Aí pronto, acabou, não foi todo dia, agora é só dança e rebolo mesmo. E não tô nem aí. Vamos falar agora de Petrópolis, onde os atos de vandalismo contra os equipamentos públicos têm se tornado cada vez mais frequentes. Segundo a Prefeitura, nos últimos 9 meses, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, já repôs mais de 1.100 equipamentos entre coletoras de lixo e lixeiras do estilo containers, que foram quebradas, furtadas, queimadas ou deterioradas no município, causando prejuízos aos cofres públicos e transtornos à população. Ainda de acordo com a Prefeitura, somente no último final de semana, a CONDEP substituiu 20 coletoras de lixo na rua Paulo Barbosa, todas destruídas por atos de vandalismo.
Esse ano a companhia já realizou a troca de mais de 500 coletoras de lixo em todo o município. Muitos equipamentos foram destruídos e levados. Também, justiça seja feita, pelos temporais do início do ano, mas o número de casos de vandalismo continua muito grande. Mudando de região, falando de Rio das Ostras, onde o prefeito Marcelino Bormann anunciou que todos os profissionais da educação da rede municipal usufruirão de férias coletivas em janeiro do ano que vem. A decisão vale inclusive para os empossados recentemente, que não terão completado um ano de atividades até o período de recesso escolar. O comunicado foi feito durante reunião com representantes do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEP, de Rio das Ostras e Casimiro. O prefeito afirmou na reunião que investe na valorização dos servidores, garantindo reposição de perdas e aumento salarial, e está sempre aberto ao diálogo. Diz ainda ele que a responsabilidade com as verbas públicas e o cumprimento da legislação levou a consultar as secretarias de administração, de gestão pública e a Procuradoria Municipal para decidir os termos da antecipação de férias para os servidores que não terão completado o período aquisitivo em janeiro. Bom, vamos falando ainda de Rio das Ostras. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar de polêmica lá no município da região dos Lagos. Mas agora a gente traz uma matéria de utilidade pública, pois a Secretaria de Saúde conclui a campanha de vacinação antirrábica nesse sábado, dia 8. Serão imunizados cães e gatos saudáveis a partir de 3 meses de idade. A vacinação será das 9 às 17 horas nas localidades do Âncora, Costa Azul, Reduto da Paz, Vilagem, Rocha Leão, Jardim Marileia, Mar do Norte e também em Cantagalo. Vamos seguindo com o noticiário e destacando agora um evento que será promovido pelo Sebrae RJ como estratégia de fomento ao desenvolvimento regional. O programa Líder, que tem como proposta realizar encontros de integração entre lideranças dos municípios do Norte Fluminense. Confira mais detalhes nesse vídeo divulgado pelo Sebrae e pela Prefeitura de Macaé. O Escritório de Gestão de Indicadores e Metas está representando o município num importante curso promovido pelo Sebrae, chamado Formação de Líderes para o Norte Fluminense. O EGIM está participando a convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Macaé. E esse curso ele tem uma fundamental importância porque ele está conseguindo catalisar, reunir, numa estrutura de trabalho de médio para longo prazo, as principais lideranças do Norte Fluminense que estão trabalhando a perspectiva de identificar, de diagnosticar as vocações, as tendências econômicas, o que o Norte Fluminense quer ser no futuro. Esse trabalho está sendo coordenado com muita maestria, com muita precisão pelo Sebrae, e participam dele as principais lideranças comunitárias, as principais lideranças sociais, as principais lideranças políticas. Nós temos a participação de ex-prefeitos, secretários municipais e os líderes do Norte Fluminense. A consequência disso, certamente, é o objetivo que nós estamos indo buscar, é reunir, integrar e buscar o desenvolvimento econômico compartilhado, mostrar que é possível os municípios interagirem e encontrarem um caminho que consolide definitivamente uma matriz econômica, uma matriz de desenvolvimento que faça com que essa região cada vez mais se consolide como uma expressão não só econômica, mas de sustentabilidade. A possibilidade de chuva forte na região serrana do Rio fez o Ministério Público acionar a Justiça. A promotoria cobra ações que possam reduzir os riscos, caso haja tempestades em Petrópolis, como as que castigaram a cidade no começo do ano. Confira mais detalhes na matéria da TV Brasil, Rio de Janeiro. E a possibilidade de chuva forte na região serrana do Rio fez o Ministério Público acionar a Justiça. A promotoria cobra ações que possam reduzir os riscos caso haja tempestades em Petrópolis, como as que castigaram a cidade no começo do ano.
Em 24 ações na Justiça, em face do governo do Estado e da Prefeitura de Petrópolis, o Ministério Público quer a realização de obras em 24 bairros da cidade para conter os efeitos das chuvas. Petrópolis, que em fevereiro e março viveu o drama de 2 temporais que mataram 241 pessoas e deixaram milhares de desabrigados e desalojados. Nas ações, o MP também pede a demolição de casas que estão em locais de risco e a realocação temporária dos moradores. Depois das chuvas de fevereiro e março, Petrópolis recebeu o apoio do governo do estado para a reconstrução. Mas, segundo o Ministério Público, esta foi uma agenda que pouco avançou. As ações na Justiça vieram depois de muitas reuniões entre o MP e os entes públicos, na tentativa de definir responsabilidades para a reconstrução. 7 meses depois das chuvas do início do ano, muitos moradores da cidade ainda têm medo e vivem os efeitos da tragédia. Está tendo obra em muitos pontos da cidade, sim. Tá? As obras estão acontecendo, mas muitos pontos ainda precisando de ter os muros de contenções, de ter assistência, de ter atenção. Muitos moradores ainda morando em área de risco, porque não tem onde morar, onde ficar. Então a gente continua precisando da assistência do poder público. Por meio de nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que ainda no mês de julho contratou em tempo recorde uma linha de crédito para fazer obras de contenção e acrescentou que há diálogo constante com o Ministério Público e com moradores das áreas atingidas. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta você confere outras notícias das cidades e do país, previsão do tempo e o plantão policial dos últimos dias. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Chegando para o segundo bloco do nosso Jornal Regional, e vamos destacar Teresópolis, notícias que vêm direto do Legislativo Municipal. A gente começa com o comentário do vereador Marcos Rangel, do PP, sobre projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que traria recursos na faixa de R$180 mil para serem utilizados em publicidade para divulgação do município no programa Natal de Luz. Porém, os vereadores entenderam que o projeto não tinha sido apresentado de forma transparente e que não poderia ser feita uma divulgação antes de se conhecer o projeto que estará sendo divulgado. No meio dessa polêmica, que levou alguns minutos de debate, o vereador se pronunciou e, após os debates, o projeto do Executivo Municipal acabou sendo rejeitado. Boa noite a todos. Presidente, esse projeto de lei, ele fala de R$182.403,30. Dinheiro que a fonte dele de recurso é o Ministério da Cultura. Só que automaticamente, tem gente que chama de bicicleta, né? Ele já está passando esse dinheiro que vem para aplicar na cultura para a Secretaria de Governo e Coordenação, para usar em publicidade. Eu já tô aqui, vou votar contra o projeto, até porque, Paulinho, nosso líder de governo, o vereador Paulo Nogueira, se o dinheiro fosse usado em cultura, teria meu voto. Mas em publicidade, pela Secretaria de Governo, qual publicidade? Para que publicidade? Tomara que não seja para pagar santinho de campanha, propaganda de campanha eleitoral, mas aí alguns vão até dizer, mas então vai deixar de... Não porque talvez seja aprovado, não sei ainda qual é o voto de cada um, mas se deixar de vir, eu prefiro que deixe de vir. Para gastar mal gasto, Telo, é melhor que não venha.
Porque se quer fazer para botar, bota se é legal, se não é legal, mas gasta na saúde, gasta na educação, gasta na assistência social, mas em publicidade, está aqui, a fonte, ele já está fazendo. Recebe, mas já tira da cultura e já manda para a coordenação. Pode até usar a desculpa que é para fazer divulgação de programas culturais, mas dinheiro de cultura é bom gastar na cultura. Gasta na cultura nas comunidades, gasta na cultura na cidade, gasta em cultura de verdade. Mas tirar dinheiro dessa maneira, já vindo e já tirando, ou seja, dá com uma mão e toma com a outra, meu voto é contra, presidente. Bom, e aconteceu na sessão da última terça-feira um desabafo do presidente Leonardo Vasconcelos com relação às eleições que terminaram domingo. Ele foi o candidato a deputado estadual mais votado em Teresópolis e conseguiu também expressiva votação fora, ficando na terceira suplência do União Brasil. Durante a campanha, adversários usaram algumas questões relativas ao passado, como quando o presidente, na época ainda não ocupando esse cargo, foi preso. E o Leonardo se pronunciou sobre algumas das questões que foram levantadas durante a campanha eleitoral. Vamos conferir o que ele falou no Legislativo após as eleições do último domingo. Eu só tenho que agradecer por tudo que nós vivemos. O Maurício falava muito às madrugadas pelo telefone, chorando nossas dores. Eu respeitei a vida toda os candidatos. Eu estava conversando com a Márcia. Quando eu sou candidato a vereador, bato numa porta, eu estou com o Luciano, está bem servido, eu viro as costas e vou embora. Eu estou atrás dos perdidos. E meu trabalho é andar atrás dos perdidos e servir os perdidos. Quando eu fui preso, entrei de cabeça erguida no presídio, banco 8, um dia eu deitado, o Luciano vai se lembrar dessa passagem, muito triste. Um dos homens mais ricos do mundo estava preso comigo. Ele disse assim, ele era libanês, o Henri. Larga de ser bobo. Você está aí dormindo naquele povo todo do morro que tu ajudou, deu bolsa de compra, está comendo churrasquinho e você está na miséria. E realmente naquela hora até eu pensei, como é que pode eu ter ajudado tanta gente e hoje eu vivia numa condição muito maior e subdesenvolvida do que aqueles que a gente briga. Mas quando eu fui solto, a primeira pessoa que eu encontrei na rua me pediu uma caixa de remédio. E aí eu vi que a chama estava acesa, Márcia. Porque eu entrei de cabeça erguida, saí de cabeça erguida, não sou corrupto, nunca fiz corrupção, mas também nunca vou dilapidar o nome de ninguém. O meu nome é construir. Quem destrói pertence ao passado. Por isso eu digo, eu entrei de cabeça erguida, saí de cabeça erguida, diziam que eu não era vereador de novo, eu fui, disseram que eu não tinha condição de ser presidente da Câmara, eu assumi, depois usaram a chantagem de novo para que eu não me elegesse presidente, ameaçando vereadores, eu me elegi, mas nunca dei um grito. Nunca dei um grito, porque o grito dos errados, mais uma vez, foi sucumbido pela verdade das urnas. Eu tenho que agradecer a cada um, a cada pessoa, a cada alcance da minha voz, que já estava cansado, eu fiquei dias sem conseguir falar. Porque nós temos uma chama acesa. Nós somos igual planta do deserto. Até uma gota de orvalho vai me sustentar. Muito obrigado, amigos, e seja o que Deus quiser. Exposição de brinquedos antigos com o acervo de Luciano Tapajós e oficina de brinquedos e cotação de história com Alessandra Rodrigues marcam a programação especial da Feira de Artesanato Teresópolis Artes Manuais, edição Dia das Crianças. A iniciativa da Secretaria de Cultura vai movimentar o Espaço Cultural Higino de 12 a 16 de outubro, das 10 às 19 horas, com entrada franca. Segundo a secretária Cléo Jordão, são cerca de 70 expositores com peças de artesanato tradicionais que nesta edição tem enfoque especial em artigos que atraiam a criançada. A garotada poderá conferir o encanto dos brinquedos de outras épocas, aprender a fazer o próprio brinquedo e usar a imaginação no momento da contação de histórias. Segundo ela, ainda com certeza um excelente programa para toda a família. Bom, nós divulgamos recentemente aqui no Jornal Regional o festival de dança realizado no município de Magé. E agora a gente traz mais detalhes nessa matéria preparada especialmente pela Ascom do município. A dança atingiu um novo patamar em Magé. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura realizou em Pau Grande o primeiro Festival Municipal de Dança da cidade.
O evento é fruto da agenda escutatória de maio, quando as companhias do município foram ouvidas. Nós temos uma história muito longa, muito grande, dentro da dança em Magé. São várias academias antigas e que nunca tiveram a oportunidade, por meio da prefeitura, de demonstrar o seu talento num festival. Então, assim, esse diálogo, a intenção é fortalecê-lo cada vez mais. Esse é só um primeiro momento. A gente está muito feliz de poder oportunizar isso para a nossa população. O diretor do Departamento de Cultura salientou a diversidade dos públicos envolvidos no evento. A gente percebeu que a gente conseguiu contemplar uma amplitude muito grande com relação à questão da idade, com relação à questão de deficiência, de compleição física, diversidade racial. Então, uma das propostas do festival foi justamente tentar representar essa diversidade, a diversidade desses segmentos, para que nós pudéssemos mostrar um pouco dessa pluralidade que é a característica do movimento de dança da cidade. Ícones da dança mageense estiveram presentes e participaram do festival. Aqui tem muita gente que merece ter essa oportunidade, Muitas crianças merecem ter. E nós estamos aí na luta, para conseguir agora isso aí com um marco para gente. Esse primeiro festival municipal para nós é uma alegria incomensurável. Por quê? Porque eu sou nascido e criado na região e nós nunca tivemos a oportunidade de mostrar a nossa arte dentro de um festival proporcionado dentro do nosso município, tudo criado, tudo pensado dentro do nosso município. Então, para nós, desde quando eu soube da proposta, eu abracei e eu me dediquei profundamente. Ao todo, 250 artistas subiram ao palco. Um deles foi a Paula, que faz dança no estúdio Move Art de Fragoso. A dança significa para mim uma arte, uma coisa que eu gosto de praticar. Você se apresenta há quanto tempo? Como é que foi a sua última apresentação? Minha última apresentação foi em Petrópolis, no Palácio de Cristal. Foi muito legal. Eu comecei com 6 anos dançando na igreja e até hoje eu fico na dança. E falando de agenda cultural para Rio das Ostras, nesta sexta-feira, dia 7, o público poderá dar boas risadas com o monólogo da comédia Bye Bye Bangu, com a drag queen Suzy Brasil, que vai se apresentar no Teatro Popular em 2 sessões, às 19 e às 21 horas. Escrito por Diogo Camargos para a atriz, o espetáculo nasceu da vontade do produtor Cláudio Tiso de trabalhar com a artista, que é uma personagem muito conhecida por seu histrionismo e alto astral, com milhares de seguidores na internet e com um público cativo nos palcos do Brasil, onde quer que se apresente. Teatro Popular, a gente lembra, fica na Avenida Amazonas. Os ingressos estarão custando R$ 25,00 inteira e R$ 12,50 a meia. Vamos ainda falando de Rio das Ostras, mas agora de polêmica. Isso porque o governo municipal sofreu derrota em processo judicial e, por decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, deverá ter prejuízos milionários por mês. A denúncia foi feita pelo vereador Maciel Gonçalves de Jesus Nascimento em sessão ordinária desta semana na Câmara Municipal. Uma derrota que, segundo Maciel, custará milhões de reais aos cofres do município. Isso porque a decisão determina que o governo municipal de Rio das Ostras pague mensalmente a BRK Ambiental, antiga Odebrecht, R$ 5,5 milhões de reais até o término do processo judicial. Em pronunciamento na Câmara Municipal e que ele replicou nas redes sociais, Maciel falou mais sobre a questão. Recebi a triste notícia que o município corre o risco de entrar no vermelho por conta da irresponsabilidade do prefeito Marcelino. A empresa BRK, que é a Odebrecht disfarçada, ganhou uma ação contra a Procuradoria do município que, ao meu ver, propositalmente a Procuradoria recorreu pelo caminho errado para que a Odebrecht conseguisse retirar
do cofre do nosso município mais de 5.500.000 reais mês. Essa decisão, ela vale a partir do dia 1º/7, retroativa, ou seja, de cara vai levar 22 milhões de reais, porque a Procuradoria, que tem a obrigação de recorrer, o prefeito, proteger o erário, não recorre. Mas muito me estranha quando o cidadão de bem, o pobre, vai à justiça conseguir uma liminar para fazer uma cirurgia, conseguir um medicamento, a Procuradoria recorre até as últimas instâncias. E o cidadão morre lá na UPA, no pronto-socorro, no hospital, destruindo famílias. Porque é muito triste ter um familiar em cima de uma cama, naquela imundícia ali, que aquilo ali é uma imundícia, as pessoas vão para ali para sofrer. E vem a Procuradoria, que deveria garantir o direito da população, recorre contra esse trabalhador que morre e destrói toda a família, que fica doente, depressivo, impotente, porque sabe, um filho não tem condições de prover ali o bem-estar, a saúde dos pais, ou os pais de prover a saúde dos filhos. Contribui para o município a vida toda, pagando seus impostos, mas quando precisa, recorre contra o pobre. Mas contra essa empresa aqui, 5 milhões de reais por mês. Agora, voltando a falar de agenda na região, nesse final de semana tem em Casimiro de Abreu, na Praça Feliciano Sodré, no centro da cidade, o Festival de Aipim. É o 4º festival com mais de 20 pratos, todos à base dessa raiz tipicamente brasileira. E, além disso, com muito show, muita música. Nessa sexta-feira, por exemplo, tem a partir das 19 horas Vinícius Fragoso e depois Frank Aguiar. No sábado, os shows vão durante todo o dia, com destaque para o encerramento de Júnior e Gustavo a partir das 22 horas. E no domingo também tem show a partir de meio-dia e a grande atração na parte da noite será Bruna Viola. Já em Macaé, prossegue na Praça da Glória até esse sábado, dia 8, o Festival Macaé Beer Fest, com muitas atrações, muita cerveja artesanal, culinária também aí, o fast food, né, em vários estabelecimentos e, acima de tudo, música. Na quinta-feira, o Birabelo fez o principal show. Na sexta-feira, as atrações serão MAC e depois Capital Elétrico. E no domingo, tem Ramona Rocks, Elder Rock e Ideia Cassari. Vamos trazer agora a previsão do tempo para esse final de semana. Nesta sexta-feira, a frente fria continua se afastando, próxima à costa do Sudeste, entre os estados do Rio de Janeiro e parte do estado do Espírito Santo. No estado de São Paulo, o dia ainda pode começar com chuva, mas aos poucos essas instabilidades vão perdendo força. O destaque em todo o estado já volta a ser as rajadas de vento, que podem chegar até 80 km por hora na região da Grande São Paulo, litoral e também no sul do estado, e rajadas de 40 a 50 km nas demais regiões. Ainda chove nas áreas mais ao norte paulista, até com possibilidade de temporais, mas na região de Presidente Prudente, o tempo já volta a ficar firme. Já no Rio de Janeiro e até parte do leste de Minas Gerais, a chuva ainda se concentra de forma persistente, mas intercalando breves períodos de melhoria. Chove forte na região do Triângulo e nessas áreas a chuva pode vir acompanhada por queda de granizo. O ar ainda segue abafado em grande parte do estado mineiro, na região de Vitória. O tempo volta a ficar firme e também não chove na região do Vale do Rio Doce. A máxima chega aos 25 graus em São Paulo, ar abafado com máxima de 30 graus em Vitória e também no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, a mínima começa com 19, mas a máxima ainda chega aos 27 graus. Pouco conhecida, ela afeta cerca de 3% da população brasileira. Quem tem a doença precisa conviver com dores todos os dias. Mas, apesar de crônica, a fibromialgia tem tratamento. Os detalhes você confere nessa reportagem da TV Feira, afiliada da TV Brasil, em Feira de Santana, na Bahia. Fique ligado nas dicas que essa reportagem traz. Maíse recebeu o diagnóstico de fibromialgia em 2014. De lá para cá, teve que aprender a conviver com a doença.
Os medicamentos são caros, o tratamento é super caro, né? E sem falar que a gente perde um pouco da nossa vida. A gente perde a vontade de sair, a gente perde a vontade de tudo, porque a gente sente dores o tempo todo. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia mostram que essa doença afeta cerca de 3% da população aqui do país. A fibromialgia tem maior incidência em mulheres com idade entre 30 e 50 anos. Bárbara é presidente de uma associação que tem 300 pessoas com fibromialgia cadastradas. O principal objetivo é um tratamento humanizado, respaldado pelo SUS. Quem não tem hoje um plano de saúde e depende do SUS, não tem um tratamento digno, humanizado, porque a fibromialgia depende de um tratamento com uma equipe multidisciplinar. Esse reumatologista explica que a doença é crônica, mas apesar de não ter cura, tem tratamento. Exercícios físicos aeróbicos, de alongamentos e até mesmo treinamentos de força. E aí a gente pode abrir a seara para pilates, treinamentos de academia, caminhadas, bicicletas, hidroginástica, assim como a psicoterapia, que é o acompanhamento com psicólogo, de preferência a terapia cognitiva comportamental, que é um subtipo da psicoterapia, em que vai fazer o paciente ter uma melhor aceitação da sua dor. Outro aspecto da terapia não farmacológica é a alimentação. Hoje, nos últimos estudos, nos últimos anos, a gente vê que tem um papel importante fazer uma dieta adequada, balanceada, direcionada para pacientes que têm dor crônica, no caso a fibromialgia. Vamos agora falar do noticiário policial. E a gente começa por uma grande operação onde a polícia do Rio de Janeiro prendeu 14 pessoas suspeitas de aplicar o golpe do crédito consignado. Os idosos eram as principais vítimas. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha ligava para as pessoas, quase todos idosos, fingindo trabalhar em um banco. Diziam que esses clientes tinham sido vítimas do golpe do crédito consignado. Pegavam dados pessoais, documentos com fotos, faziam empréstimos e ficavam com o dinheiro. Ainda segundo as investigações, esse grupo também agiu em outros estados, como, por exemplo, Paraná e Minas Gerais. A polícia usou um ônibus para transportar os 14 suspeitos que foram presos. Eles vão responder por associação criminosa. Notícia policial, agora na região dos Lagos, o homem acusado de cometer um roubo foi preso após troca de tiros com a polícia militar na RJ 106, na altura do bairro Botafogo, em Cabo Frio. Segundo a polícia militar, os agentes foram acionados para um cerco tático na rodovia quando avistou 2 elementos em uma motocicleta de cor azul. Durante a tentativa de abordagem, os criminosos entraram em fuga, houve perseguição, o piloto perdeu a direção do veículo e os acusados acabaram caindo. Um deles atirou com outros agentes e conseguiu fugir. O outro envolvido foi capturado e, após buscas, a PM apreendeu um simulacro de arma de fogo e um aparelho celular. A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia, em Arraial do Cabo. Seguindo com o noticiário, falar agora desse acidente que ainda repercute, né? Um grave acidente que deixou 3 pessoas mortas e outras 2 em estado grave. O fato aconteceu na última terça-feira na RJ 106, a rodovia Amaral Peixoto, na altura do quilômetro 19, no loteamento Manu Manuela. O caso ocorreu por volta de 17 horas. Segundo informações, a gente vê as imagens, pedestres estavam atravessando a pista quando houve uma colisão entre 2 carros. Com isso, um dos veículos acabou atingindo em cheio os pedestres. Edson Santos e Cacilda Lírio, ambos de 50 anos, morreram na hora. O marido de Cacilda foi internado e depois veio também a falecer. Outras 2 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. A motorista do veículo que fez a manobra irregular seguiu viagem e foi encontrada pela polícia em Niterói. Ela disse que no momento do acidente estava levando a filha, que sofreu um aborto espontâneo, para a maternidade. As imagens mostram, como vimos aí, que ela atravessou a pista para pegar um retorno de forma irregular. Ela acabou sendo localizada no bairro de São Francisco, perto da maternidade, depois que o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP de Maricá, enviou as imagens das câmeras de segurança. Ela foi levada
para a 76ª Delegacia, pagou fiança de R$5.000 e vai responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O motorista que atropelou os pedestres ao desviar do carro que fez a manobra irregular, permaneceu no local do acidente esperando pelo socorro. Ele também foi autuado e pagou fiança, segundo a Polícia Civil. 4 homens presos e um menor apreendido na noite da quarta-feira, dia 5, na comunidade Lagomar, em Macaé. De acordo com a polícia, agentes receberam informações de elementos ligados à facção criminosa ADA a caminho da comunidade para realizar ataque a membros da facção rival Comando Vermelho e que os mesmos estariam a bordo de um Hyundai HB20 de cor cinza. O veículo foi avistado pelos militares na Avenida W07 e abordado com os 5 acusados. Após revista, foram apreendidas uma pistola calibre 380 municiada, 2 pistolas calibre 9mm também municiadas, além de 54 buchas de maconha, 31 sacolés de cocaína, rádios comunicadores, latas de tinta spray preta e 5 aparelhos celulares. Todos os envolvidos e o material foram levados para a 123ª DP. Vamos agora atualizar placar aí do Campeonato Brasileiro, que teve jogo nessa quinta-feira, e o restante aí das atualizações você confere na edição do Esporte Mais. E teve bola rolando nesta quinta-feira. Vamos falar dos jogos que movimentaram esta quinta de Brasileirão. Teve América e São Paulo, Palmeiras, Curitiba e Avaí e Botafogo. Vamos começar por América Mineiro e São Paulo. Jogo muito difícil para o São Paulo. São Paulo que depois da perda da Copa Sul-Americana não conseguiu ainda mostrar um bom futebol nessa reta final, mas a vitória contra o América mostra um bom começo, mesmo com muita dificuldade. O América abriu o placar, depois o São Paulo empatou e no finalzinho, nos acréscimos, o São Paulo conseguiu a virada e saiu com os 3 pontos de Minas Gerais. Já o seu rival, o Palmeiras já é o novo campeão de 2022. Essa é a mais pura verdade, já que os seus adversários continuam oscilando e o Palmeiras conseguindo fazer o seu dever de casa, conseguindo as vitórias necessárias, podendo ser campeão antecipadamente, já que alguns times que estão ali brigando pelo título oscilaram. O Fluminense perdeu, o Inter empatou e o Corinthians também empatou. Matematicamente, ainda existe muitas chances para alguns desses times. Porém, o Palmeiras sobra na liderança, abre 12 pontos de vantagem para o Internacional e, consequentemente, vai ser o campeão antecipadamente. No jogo de quinta-feira, goleou o Curitiba com uma certa facilidade por 4-0, o que deixa o time mais tranquilo. O que pode acontecer nas próximas partidas é que o Palmeiras possa ser campeão. A gente não consegue enxergar o Palmeiras oscilando nessa reta final. Já na parte de baixo, na zona da confusão, o Avaí recebeu o Botafogo. E olha só, o Avaí conseguiu abrir o placar com um Bissoli de pênalti muito questionado aí pelo Botafogo, mas o Avaí abriu o placar, foi marcado o gol, e logo na segunda etapa, o Botafogo veio a campo com mais força, com mais determinação para vencer a partida. E foi o que aconteceu. O Extra, aos 49 minutos, fez o gol que dava o empate ao Botafogo, e Francisco Soares, em seguida, deu a virada ao time do Botafogo, e que conseguiu sair dos 3 pontos da ressacada e já começa a virar a chavinha, já começa a pensar em coisas mais legais para a próxima temporada, como uma possível classificação para a Copa Sul-Americana. O Botafogo sai com os 3 pontos e consegue a vitória, dando aí a única vitória dos times do Rio, dos times grandes do Rio, tirando o Vasco, que jogou pela Série B e também conseguiu a vitória. Da Série A, o Botafogo foi o único que venceu. Parabéns ao Botafogo. E é isso. Fique ligado que na próxima semana a gente vai trazer aqui as atualizações da rodada de fim de semana. Tem muito jogo importante que pode definir os próximos passos dos clubes do Rio, dos outros clubes também de São Paulo, em relação ao próximo ano de 2023. Chegando ao final desta edição, eu quero agradecer a você que nos acompanhou em mais uma edição do Jornal Regional. Obrigado à nossa equipe técnica, desejando um ótimo final de semana e até segunda-feira.